que nós vamos usar hoje é um texto que nós usamos no mês de junho de 2012. E na ocasião nós falamos sobre alguns tópicos, e Deus nos orientou a usar alguns daqueles tópicos, mas com uma vestimenta diferente. Eu relutei durante esta semana, porque eu tinha 2 textos, mas acabamos caindo no mais simples. Assim eu entendo que Deus está nos direcionando. Foi o que mais Deus falou comigo. Então, eu gostaria que quem puder, fique em pé. Quem puder e quiser, fique em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. E abra a sua Bíblia agora. Esse gritinho foi muito fraco. Então, vamos fazer de novo? Abra a sua Bíblia. Amém. Aí melhorou. Vamos comemorar esse negócio aqui. Salmo 139. Salmo 139. Encontraram o texto? Amém. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém? Quem gostaria de orar agora? Pode começar. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Então, nós tomamos um texto que é muito conhecido. Os salmos, geralmente, as pessoas leem bastante e se decoram salmos. E esse não é para menos, as pessoas conhecem. E o que nós verificamos
é que ele fala de um Deus que sabe todas as coisas. Porque ele começa dizendo aqui, o salmista, ele começa a dizer, e o salmista, no caso, era Davi, na época, o homem que foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever esse salmo. E ele começa a dizer do conhecimento que Deus tem de cada vida. Se fosse hoje, ele diria que não adianta nós falarmos bonito, cantarmos bonito e não orarmos. Talvez Deus direcionasse numa expressão desta. Mas neste salmo, na época que foi escrito, ele fala: Senhor, tu me sondaste e me conheces. E ele fala que Deus conhece o nosso sentar, o nosso levantar, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, de uma tal forma que, antes de falarmos alguma coisa, ele já sabe aquilo que nós vamos falar. E às vezes, nós temos que nos policiar, porque se fazem algumas brincadeiras colocando o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, e aí, a brincadeira, às vezes não é uma brincadeira que não seja saudável, mas eu tenho dito às pessoas, olha, coloca um anjo qualquer, coloca um São Pedro aí, nesse lugar, para não blasfemar contra Deus. Porque Ele é um Deus que sabe todas as coisas, e fala que esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Todos os meus caminhos. Então, ou seja, dele não escondemos nada. Dele não escondemos nada. Quando nós pensamos em Deus, eu estou aqui na introdução, há vários teólogos que colocaram conceitos de Deus. E Langston é um dos teólogos, ele chega a colocar como sendo uma definição. Eu não aceito, na realidade, definição de Deus, porque nós somos seres finitos e não compete ao finito definir o infinito. De maneira que nós temos conceito. E um dos melhores conceitos que já vi e que já li sobre Deus é que Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. E governa todas as coisas. Mas esse Deus que é espírito pessoal, que é perfeitamente bom, que não tem amor como nós temos, mas tem santo amor, ele tem os seus atributos. E dentre esses atributos nós temos a onipresença, a onipotência, onisciência. Temos também a imutabilidade, unidade e infinidade. São os atributos morais de Deus, são 6. E os atributos naturais, os atributos morais são 3: santidade, justiça e amor. São esses os atributos de Deus. Um total de 9, claro, que quando nós esquadrinhamos a teologia, nós dividimos isso em muitas partes, mas na realidade são 9 que nós colocamos, atributos que nós chamamos, mas que não foi ninguém atribuiu isso a Ele. Ele é tudo isso. E nós entendemos que por imutabilidade, Ele é um Deus que não muda. Ele é o mesmo. Dos atributos morais de Deus, um é santidade, é o primeiro. E Ele é santo. Ele aparece a Abraão quando ele estava já avançado em idade, em Gênesis no capítulo 17, verso 1, e diz: apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Por onipresença de Deus,
Nós entendemos é que Deus está presente em todos os lugares que se fizer necessária a sua presença. Então, no culto Ele precisa estar presente, no trabalho presente, na nossa casa presente, porque faz-se necessária a sua presença. Então, é onipresente porque está presente em todos os lugares que se fizer necessária a sua presença. O atributo de onipotência é que Deus, Ele tem todo o poder para fazer o bem e tem todo o poder para não fazer o mal. Porque esse poder todo, se aplicasse para o mal, não ficaria ninguém aqui. Ninguém estaria vivo. Então, de maneira que também mostra justiça, que Ele faz justiça e mostra o amor, que Ele revela isso na pessoa de Jesus Cristo. O texto então diz que Deus, Ele conhece todas as coisas. Agora, como eu estou usando os tópicos, que nós chamamos isso no seminário de esqueleto, mas com carne diferente, desse esqueleto eu começo dizendo, como tópico ou como título, o que Deus desconhece. Ele é onisciente. Será que pode haver alguma coisa que Deus desconheça? Será que pode haver algo que Deus ignora? Isso eu não quero saber, eu desconheço isso. Então vamos destacar algumas coisas. A primeira é que Deus desconhece, heresia brava, né, irmãos? Deus desconhece pessoa que não tenha pecado. Concorda comigo agora? Porque não existe uma pessoa que não tenha pecado. Pecado na nossa língua seria falta, culpa, transgressão de preceito religioso. Na língua portuguesa seria isso. Mas quando nós falamos que Ele desconhece pessoa que não tenha pecado, é porque esse pecado foi herdado lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem e disse na criação, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem então foi deixado no Jardim do Éden, e um belo dia, quem apareceu lá? A dona serpente foi fazer uma visita no Jardim do Éden. Olha o sujeitinha atrevida. E ela chegou lá. Naturalmente era Satanás, disfarçadamente. E disse: não é assim que Deus diz? Que vocês não podem comer do fruto de nenhuma árvore. Aí ele estabelece um diálogo. Não, não é bem assim. Ela disse, Deus diz o seguinte, que nós podemos comer de todas, exceto de uma, de quase todas. Que nós não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele falou, não, mas não é bem assim. É que se vocês comerem, vocês vão ficar iguais a Deus. E eles resolveram tentar. Alguém escreveu o seguinte, que a serpente falou e falou, Eva, você chegou e disse, você não pode, é verdade que você não pode comer dessa árvore, desse fruto? Escreveu que ela tirou o fruto e falou, não, esse fruto é saboroso, você pode comer. E Eva disse, não posso. Porque Deus diz que nós não podemos comer desse fruto. Isso é alguém que escreveu, né? Isso é da cabeça de alguém. Mas acontece o seguinte, que isso aqui é um alimento extraordinário. Eu falei assim, mas eu não posso comer.
E ela continuou insistindo, coma pelo menos um pedacinho. Foi insistindo e ela foi rejeitando, chegou um ponto que a serpente disse, come, boba, emagrece. Foi na hora. Na hora. Pô, já que emagrece, vamos comer. Então, mas isso na realidade é escrever uma brincadeira, não é? Sobre isso. Então, entra o pecado, agora, naquelas pessoas que Deus havia criado, porque a Bíblia diz que Ele cria o homem, depois Ele retira a costela desse homem e faz a mulher. E ela toma desse fruto, Deus conversa com eles depois, à tardezinha. Vai conversar com eles. E eles disseram, nós estamos aqui escondidos, que nós estamos sem roupa. Mas quem que fez vocês saberem que estão sem roupa? Deus sabendo de tudo, né? Aí ela disse, a serpente me enganou. Ela falou, e você, Adão? Falou assim, o negócio é o seguinte, senhor, eu estava muito bem aqui. O senhor sabe que eu sou uma pessoa extraordinária. Eu sou uma pessoa maravilhosa. O senhor me fez a sua imagem, a sua semelhança. E eu estou aqui, eu desfruto de todo esse jardim do Éden. Mas acontece o seguinte, que essa peste que o Senhor fez e colocou diante de mim, pois não é que ela me fez cair? Não é que ela me fez pecar? Mas acontece quando ele disse, a mulher que tu me deste, ele estava colocando a culpa no próprio Deus. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado essa coisa que está aqui, eu não teria comido desse fruto, mas ela fez e me deu, porque todo dia ela faz a alimentação, ela prepara a alimentação. Eu estou acostumado, eu recebo das mãos dela e como. Ela me deu, eu comi. Até hoje é assim, não é? Até hoje é assim, põe a culpa nos outros, e principalmente na mulher. Ela leva a culpa. O sujeito não acompanha, não faz nada, não acompanha a criação de filho, não ajuda em absolutamente nada. Na empresa, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Em casa, machão para danar. É ela quem cuida. É ela que paga a conta da água, paga a conta de luz, paga a conta do telefone, vai ao mercado e faz a compra. Faz a comida e o filho fica olhando, e o pai nada. Só ela. Aí quando ele imita a mãe, você fala que ele é o quê? Viado, né? Imitou que a culpa é sua. Eu conversei com o pastor Elias Coutinho, ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, essa coisa de sim senhor, não senhor, e baixar a cabeça lá e ser machão em casa, essa questão da virada de casaco, ele falou, está até 7 anos. Tem que tomar cuidado nessa idade. Até chegar lá, é muito perigoso começar a imitar a mamãe. E sabe o que ele faz? Ele coloca a culpa, não, e você criou mal. Ele ajudou alguma coisa? Não. Foi mais ou menos isso que Adão fez. Repito, até hoje é assim. Até hoje é assim. Então o que acontece? O que aconteceu? Pecaram, caíram. E aí vem as consequências do pecado sobre a serpente. Deus disse, olha, rastejarás e comerás pó todos os dias da sua vida. Todos os dias. Foi a consequência do pecado sobre a serpente. E vem a consequência sobre a terra. Ele disse, maldita é a terra por tua causa, e ela produzirá cardos, ervas, que não tinha, e abrolhos, espinhos, que também não tinha. E no homem diz, atinge o homem no seu intelecto, na sua vontade, que usava 100% da sua capacidade mental, da sua mente, e hoje, uns 10%, 5%, acho que eu não uso nem 3%. E ele então
perde tudo aquilo. E ele perde o quê? Ele perde mais quando Deus disse a nossa imagem e semelhança, ele perde a imagem moral e fica só com a imagem natural de Deus. Ele fica com essa. E diz o quê? Que agora ele tinha que fazer o quê? Trabalhar. Trabalhar. Adão, naquela época, se falasse, Adão, acorda para trabalhar, ele tirava uma corda e entregava para você. Acorda para trabalhar. Mas depois ele passou a acordar cedo para poder trabalhar. Acabou fazendo isso, tendo que fazer. Mas vem também a consequência do pecado sobre a mulher. Ele diz, multiplicarei a tua dor. Quem gosta de matemática aí sabe que existia dor já. Porque ele não disse que iria criar dor, ele disse multiplicarei. Ninguém multiplica aquilo que não tem. Então é mais ou menos o que eu consigo entender da palavra de Deus. Então o que nós verificamos na palavra de Deus é quando Paulo escreve aos Romanos, em Romanos 3 e versículo 23, quando Deus desconhece a pessoa que não tenha pecado, diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram na pessoa de Adão. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a mensagem da igreja de Jesus Cristo hoje é de que Deus desconhece pessoa que não tenha pecado nenhum. Todos são pecadores, todos somos. Um exemplo que nós temos, o Tiago diz, então, a concupiscência, ou seja, a cobiça, a ganância, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. É Tiago capítulo 1, versículo 15. Se nós continuarmos, vamos encontrar no versículo 16 o seguinte, não vos enganeis, meus amados irmãos. Versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Então Deus, o mesmo, não há mudança nem sombra de variação. A nossa mensagem é essa, e a igreja foi instituída para dizer ao mundo que todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Precisam, eu diria ainda, que precisam da graça de Deus. Porque graça é aquele favor que nós não merecemos. Mas ele desconhece também pessoa ou pecador que não necessite do seu perdão. E aqui é onde eu coloco algumas teorias. Há uma teoria chamada de fatalismo. O fatalismo diz o seguinte, que não precisa de perdão, porque a pessoa faz as coisas certas ou erradas porque tudo está fixado por um poder, e faz tudo porque é obrigado. Porque é obrigado, você está fixado. Então, se foi fixado, você vai fazer porque não tem meio de fugir. Aquele poder fixou e está sob esta força. E aí, nega o quê? O que o fatalismo nega? O fatalismo nega o livre-arbítrio. Porque se a vontade está fixada, vai ter que fazer aquilo que está fixado. É o fatalismo. Se nós pegarmos o predeterminismo, diz que tudo está determinado, e a emoção, e a vontade, e o intelecto estão escravizados. E em estando escravizados, vai fazer, eu sou escravo, então vamos embora, vamos fazer, não tem mais jeito. Percebe que cai um pouquinho no calvinismo, não é? Foi predestinado, é salvo. Foi predestinado para o céu, é salvo. Foi predestinado para o inferno, vai para o inferno. Ou doutrinazinha do capeta.
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não é só isso, nós não temos só o predeterminismo. Então, o predeterminismo por quê? Perdão, ou por que o perdão? Se tudo quanto faz já está estabelecido. Então não precisa perdão, está estabelecido. Existe o necessarianismo, que tudo é uma sucessão de causas e efeitos. Tem a causa e o efeito é o pecado. Então, não tem necessidade desse perdão. E aí, no caso, esse determinismo, esse necessarianismo é assim. E o determinismo, que é muito parecido, diz que a matéria determina o motivo, que o motivo determina a força e a força determina a vontade. Então, quando chega que está determinado pela força, a vontade, e a pessoa tem vontade de pecar, então ela vai pecar. Tem vontade de pecar e peca à vontade. Por quê? Porque um vai determinando o outro. Então, é uma corrente que vai passando. Mas acontece que a teologia de Paulo fala o contrário. Fala da necessidade de uma luta no nosso interior. É como se fosse um cabo de guerra, algo puxando para o mal e outro lado puxando para o bem. E até ele colocando para que o bem vença. Para que o bem vença. Isso está em Romanos, no capítulo 7. Que nós vamos ler agora. Romanos, capítulo 7. O versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Então, vejam que a teologia de Paulo está mostrando que precisamos lutar contra o pecado. Foi o que Eva não fez. Foi o que Adão também não resistiu, embora conversasse com Deus todos os dias. Embora fosse assim. É o mesmo apóstolo Paulo que ele escreve aos Romanos, no capítulo 6, e no versículo 14, ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E o Senhor Jesus Cristo também instituiu a sua igreja para também mostrar esta necessidade de uma luta contra o mal. Essa luta começa desde a nossa vida de oração. Essa luta contra o mal começa desde a leitura da palavra de Deus. E a pessoa não luta e não aprende. Tem crentes que estão frequentando igrejas há mais de 20 anos, nunca leram a Bíblia toda. Nunca. É tão fácil ler a Bíblia toda que o ano passado eu fiz essa leitura em 41 dias. E esse ano eu estou quase terminando, só que eu já fiz mais lentamente. Essa luta começa aí. E quando
nós buscamos no Velho Testamento, nós encontramos, por exemplo, na época de Noé, um povo ruim, obstinado, disposto a pecar, que não se desviava do mal de jeito nenhum. Pelo contrário, quando tinha alguma coisa errada, eles partiam para praticar o erro. Só coisa que era ruim que eles faziam. E bem por esse motivo veio o dilúvio. Olha que até ali nunca tinha chovido. A primeira chuva foi no dilúvio. Antes levantava um vapor da terra e molhava a plantação que eles faziam. E molhava a terra. E agora vem a chuva, acontece o dilúvio, e o povo era tão ruim que só 8 pessoas foram salvas. Noé, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. O restante da população mundial da época pereceu no dilúvio. Pereceu no dilúvio. Tem uma poesia de Rodolfo Coelho Cavalcante que ele diz o seguinte. Ele começa a falar sobre o dilúvio, ele fala da Bíblia. Ele diz o seguinte: a Bíblia Sagrada conta que houve um povo ruim no mundo de pai Adão, pai de Abel e de Caim. E Deus mostrou ser tão estranho, mandou o dilúvio tamanho, deixou só o seu rebanho. O restante teve o seu fim. Mas Deus achou santo e justo o seu grande servo Noé. Ele disse: eu sou teu Deus, aquele que foi e é. Tu serás um patriarca, has de fazer uma arca, como se fosse uma barca, para salvar-te da maré. Porque mandarei ao mundo um dilúvio universal, a fim de mostrar ao povo o poder celestial. Mas quem se arrepender, não deixa de receber, e que não venha perecer o poder, que não venha receber a bênção paternal. Mas ele continua falando que Noé declarou ao povo que Deus tinha lhe dito. O povo disse zombando: não creio no infinito. Tu que ouves voz do céu, livra-te do macaréu, ficaremos como réu. História do céu é mito. Noé construiu a arca como Deus o ordenou. Num certo espaço de tempo, o dilúvio começou. Alagava-se os baixios, os córregos viravam rios, as ondas incorrupiam, mas a arca flutuou. Corria o povo chorando por sobre os cumes dos montes. Olhava e nada via, só água e o horizonte. Ora triste, quadra feia, não se via mais areia, e o dorso da baleia quase que imitava a ponte. Ele disse: quando a terra evaporou-se no grande espaço sem fim, a terra mostrou seu rosto, triste como um querubim, com alto e socavão. Não tinha vegetação e faltava a população daquela gente ruim. Pode ver que ele começa dizendo que a Bíblia Sagrada conta que houve um povo ruim. E ele termina dizendo que faltou a população daquela gente ruim. Você pensa que só tem gente boa hoje? Não tem, não. Tem gente ruim hoje também. Tem gente terrível hoje. Não vou dizer que seriam piores que eles. Mas o certo é que Deus desconhece a pessoa que não necessite do perdão, tanto que aqueles necessitavam tanto do perdão de Deus, que quando aquele que veio trazer o perdão morreu, naqueles 3 dias, ele foi lá, estou falando de Jesus Cristo, testemunhar
Não foi pregar. Quando fala de pregar, não, era só um testemunho de que a palavra de Noé era verdadeira. Ou seja, para aumentar o sofrimento deles. Porque sair de lá não tem condição de sair. Então a igreja deve dizer ao mundo que Deus desconhece pessoa que não tenha necessidade do perdão divino, do seu perdão. Ele desconhece, por outro lado, o pecado que ele não tenha poder ou que ele não possa perdoar. Aí sim, agora teologicamente falando, o que é pecado? Eu disse no início que a nossa língua diz que pecado é falta, é transgressão de preceito religioso. Teologicamente falando, pecado é estado mau da alma. Não é transgressão de preceito religioso, não. Mas é estado mau da alma. Esse estado mau da alma humana é que leva a transgredir os preceitos. É que leva à desobediência aos pais, que é pecado. É que leva a não honrar o pai e a mãe, que é pecado. Mas o pecado, na realidade, é esse estado mau da alma que leva à desobediência. E Deus tem poder para perdoar. A Bíblia diz que ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Então perdoa todos os nossos pecados. Ele tem poder. E a demonstração desse poder de Deus. Isso aqui é só ilustração. Eu posso ilustrar com o poder que Jesus Cristo demonstrou. No seu ministério, um homem que foi levado para ser curado por Jesus, eu acho que o homem era gordo, que era danado, que precisou 4 pessoas para levar. E passou por cima, colocou onde Jesus estava. E Jesus perdoou os pecados dele, mas porque murmuraram, ele disse que aquele homem se levantasse e andasse. Depois da morte de Jesus Cristo, lá na porta do templo, qual foi a palavra de Pedro? Não temos ouro e nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, olha o poder. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele levantou e andou. Chega na casa da sogra de Pedro, ainda sabendo que era sogra. Mas ele repreendeu a febre. Hoje não. Hoje se subir aqui que a sogra fala assim, gente, traz mais um pouquinho de febre, aumenta a temperatura aqui. Não é assim, estou só brincando, não é assim também não. Mas ele repreendeu, isso é poder que ele tem. Na ressurreição de Lázaro, quando ele diz, tiraram aquela pedra, ele disse, Lázaro, venha para fora, judeu, sepultado com as mãos sobre o corpo, enfaixado do pescoço até os pés. Quando eles venham para fora, ele veio, aquela múmia que veio, porque a Bíblia diz, é só ler com atenção o capítulo 11 do Evangelho de João, ele diz que do lado de fora retiraram a faixa, ele veio com faixa e tudo, durinho, isso é poder. E a hora que ele morreu? As sepulturas abriram.
as sepulturas abriram. E Mateus diz que depois, que isso é uma coisa que as pessoas às vezes não atentam para essas minúcias, que depois da ressurreição dele, aqueles santos que estavam mortos entraram na cidade. E não entraram, não foi aquela fila de caveiras não, viu? Já pensou? Ossos batendo para todo lado, eles entrando na cidade? Ninguém ficaria na cidade, não. Entraram normalmente, que é o poder de Jesus Cristo. É o poder de Deus que atua, então, Ele desconhece pecado que Ele não possa perdoar, porque Ele é todo-poderoso. Ele mesmo disse, eu repito, eu sou o Deus todo-poderoso. Anda na minha presença, Abraão, e sê perfeito. É isso que ele estava dizendo. Então, isso é demonstração do poder de Cristo. 1 João capítulo 1 e versículo 7 diz, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1 e verso 9, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Perdoar e purificar. No reinado de Carlos I, ele foi rei. O reinado dele não era fraco, não. Ele foi rei da Inglaterra, da Escócia, França e da Irlanda. No seu reinado, um jovem foi condenado à morte, e ele foi para o julgamento tranquilo. Tranquilo. Tudo o que aconteceu naquela sessão de julgamento, ele manteve calmo, como se nada estivesse acontecendo. No final, o que ele faz? Ele tira da sua bolsa um documento que há tempo a sua irmã havia trazido a ele. Aquele documento continha o perdão do seu crime. E estava assinado por Carlos I, que era o rei. Então, a tranquilidade dele é porque ele tinha um documento que concedia o perdão. A nossa tranquilidade no dia do juízo é porque nós servimos a um Deus que desconhece pecado que Ele não possa perdoar. E no dia do juízo nós vamos entrar calmos e tranquilos, porque nós temos Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos Jesus Cristo. Então vamos ficar calmos e tranquilos. Esta ilustração, ela é real, é verídica, está no livro intitulado Tesouro de Ilustração, na ilustração de número 256. Esse livro está aqui, mas eu não te empresto de jeito nenhum. E eu quero concluir dizendo aos irmãos que Deus desconhece, finalmente, perdão sem arrependimento. Isso também eles conhecem. Desconhece perdão sem arrependimento, ou seja, só quem se arrepende é perdoado dos seus pecados. Se continuar pecando e achando bonitinho o pecado, guardando o seu pecadinho de estimação, não terá perdão. Para Deus não há surpresa. Ele sabe todas as coisas, e é exatamente por esse texto
que diz que Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, que antes de falarmos Ele já sabe o que nós vamos falar. É só relermos o texto, é muito claro. É por isso mesmo, por Ele ser onisciente, é que Ele desconhece perdão sem arrependimento. Nesse mesmo livro, no que eu citei, na ilustração de número 283, fala de um jovem condenado nos Estados Unidos, que foi publicado no jornal lá. E o irmão daquele jovem, ele conseguiu, perante o governador do estado, porque lá tem estado que tem pena de morte e tem estado que não tem. E aquele estado tinha pena de morte, ele foi até lá, conseguiu o perdão do governador. E foi falar com o seu irmão. Chegou e começou a conversar. Abriu a conversa assim: o que você faria se eu conseguisse perante o governador do nosso estado um documento concedendo perdão para você? O que você faria? Ele disse: olha, se conseguir isso, a minha providência é matar o juiz que me condenou e depois matar as testemunhas que foram contra mim. Aí o irmão pegou, não falou nada para ele e foi embora com aquele documento. Não havia arrependimento. E quando não há arrependimento, também não tem perdão. Então Deus desconhece pessoa, o perdão, desconhece perdão sem arrependimento. Então é necessário que a pessoa se arrependa para ser perdoado dos seus pecados. Arrependimento mesmo. Eu não estou falando de batismo. A pessoa pode se batizar sem arrepender. Pastor, eu quero me batizar. O pastor não vai saber o que passa na mente de ninguém. E o pastor batiza cada tranqueira, meus irmãos. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso muitas vezes. Sabe por quê? Porque a gente não sabe, a gente não pode ler pensamento de ninguém. Depois continua no mau testemunho, na desobediência aos pais. É para quem nunca se converteu, nunca se arrependeu, mas foi batizado. Perante Deus é assim. Do mesmo jeito que aquele homem fez. Levou o documento. Jesus oferece perdão no seu documento sagrado. Mas só entrega se houver arrependimento. Então, que Deus possa nos abençoar. E que nós possamos ser pessoas realmente arrependidas dos nossos pecados, para entrarmos no céu um dia. Porém, sem pressa, viu? Não apresse não, um dia vai chegar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem e quiserem, e entoarmos o hino 167 do Cantor Cristão.